Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o cálculo de alguns componentes da partida, tá? Foi pedido muito isso nos comentários, daí eu resolvi fazer uma aula sobre o cálculo desses componentes. Então hoje a gente vai falar sobre os cálculos de componentes da partida direta. Eu peguei aqui os dados de um motor qualquer, tá? Alguns dos dados, e através deles a gente vai calcular qual que seria o contator, relé e quais são os fusíveis a serem utilizados para essa partida direta. Para isso, para a nossa aula ficar mais dentro da realidade, com exemplos mais práticos, eu tirei algumas informações do site da WEG e vou estar passando para vocês, tá? Vou deixar aqui embaixo do vídeo, na caixinha de informações, eu vou deixar o link de onde a gente encontra esses catálogos técnicos da WEG. Então eu acho bastante interessante. Utilizo sempre o da WEG porque eu acho ele muito simples. Tá? É muito simples de baixar, é muito simples de encontrar as informações nas planilhas, então eu achei bastante interessante e vou trazer eles como exemplo para vocês. Caso não seja utilizado os componentes da marca da WEG, daí vocês podem fazer esses mesmos cálculos e procurar em planilhas de outros fabricantes, não tem problema nenhum. Então a primeira coisa, vamos entender aqui o que ele deu pra gente de dados de motor. Para quem ainda não assistiu, para quem tem dúvida, tem uma videoaula no canal, vou deixar o link aqui embaixo na caixinha de informações também, falando sobre interpretação, leitura e interpretação de placas de motores. Então, você pegar uma placa de motor e conseguir retirar daquela placa o máximo de informações possíveis sobre aquele motor. Então, vou deixar o link aí embaixo. Quem tiver dúvida, tem uma aula bastante completa sobre isso. Então, vamos ver aqui os dados desse motor. Primeira coisa, 5CV é a potência desse motor, então ele já deu a potência em cavalos. Os valores aqui de tensão. Então, como é uma característica marcante desse tipo de motor, quando o motor tem dois valores de tensão e essas tensões são defasadas, são diferentes em raiz de 3 vezes, eu já posso classificar esse motor como um motor do tipo estrela-triângulo. Consequentemente, se ele tem dois valores de tensão, a gente também vai encontrar dois valores de corrente nominal. A corrente informada na placa é sempre a corrente nominal do motor, tá joia? Então, e segue sempre uma sequência. Para uma tensão de 220, esse motor me dá uma corrente de 13 amperes. Para uma tensão de 380 volts, esse motor me dá uma corrente de 7,53 amperes. E P sobre N significa quantas vezes a corrente desse motor é maior na hora da partida. Então, ele está falando para a gente que na hora da partida essa corrente ela pode chegar em até 7 vezes o valor da corrente nominal. Então, isso que significa o IP sobre N. Próximo, fator de serviço. O fator de serviço é a porcentagem que o motor aceita de sobrecarga constante, tá? Eu posso jogar 15% a mais aqui, ou de potência ou de corrente nesse motor, que ele vai ter um funcionamento normal. Isso não atrapalha o funcionamento, não atrapalha a vida útil do motor. E por último, uma característica que não é do motor, é do tipo de partida. Toda vez que a gente for calcular componentes para uma partida direta, a gente vai levar em conta um tempo de 5 segundos. O que seria isso? É um tempo médio que o motor leva para sair da velocidade zero e até o seu RPM nominal, tá? Então ele gasta mais ou menos 5 segundos. Então é uma base de tempo que a gente tem para fazer cálculo de fusíveis. Depois a gente vai ver isso, tá joia? Com essas informações, a gente consegue fazer o levantamento dos contator, relé e fusível. Só que esse é um motor estrela-triângulo que a gente está utilizando ele em partida direta. A gente não está utilizando esse motor em partida estrela-triângulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir, eu vou trabalhar com esse motor em 220 volts, que é o fechamento triângulo, ou eu vou trabalhar com esse motor em estrela, que é o fechamento 380. Vou utilizar o que é mais comum para a nossa região aqui, tá? Nós vamos trabalhar com fechamento triângulo, tensão de 220. Então, na hora que a gente fala que está usando uma tensão de 220, a corrente é a equivalente a 220. Qual que é a corrente nominal quando o motor está em 220? A corrente é de 13 amperes.
Então a gente esquece essa tensão e a gente esquece a outra corrente, porque a gente escolheu que esse motor vai trabalhar numa tensão de 220 volts, então eu preciso escolher o fechamento triângulo para ele. Primeira coisa, para o cálculo do contator, o que a gente tem que pensar? Para calcular a corrente do contator, eu vou levar em conta que esse contator, ele está recebendo a corrente que vem direto dos fusíveis e mandando para o motor. Então não existe, ele não está trabalhando num nível mais baixo de corrente. Toda corrente que vai chegar no motor, ela passa pelo contator. Então o contator, ele recebe toda a corrente que estiver descendo pelo circuito. Então por isso a gente trabalha com a corrente nominal do circuito como sendo a corrente do contator. E o que a gente tem que levar em conta aqui? O fator de serviço. Porque se esse motor ele me dá a possibilidade de colocar 15% a mais de corrente nele, na hora que eu calculo o contator, eu já tenho que colocar esses 15% a mais de corrente aqui. Vai que ele é ligado com o fator de serviço total de 1,15, tá? Então, esses são os dados que a gente precisa para calcular a corrente do contator. Ah, mas e a corrente de partida? Ela não é mais elevada? Ela é mais elevada, só que ela fica no circuito durante alguns poucos segundos. Então, o meu contator, ele já foi dimensionado, ele já foi preparado para suportar esse aumento de corrente durante alguns segundos. Então, esses 5 segundos aqui da partida não vão fazer diferença no funcionamento do meu contator. Então, eu não preciso considerar a corrente de partida para o cálculo do contator. Eu considero a corrente nominal. Então, substituindo aqui, corrente do contator é igual. Corrente nominal eu vou utilizar os 13 amperes, porque eu escolhi o fechamento em 220 triângulo, vezes o meu fator de serviço, que é 1,15. A corrente do contator é só multiplicar os 13 vezes 1,15 e a gente vai encontrar 14,95 amperes. Encontrei a corrente que o meu contator tem que suportar. Qual que vai ser o próximo passo? Encontrar no fabricante qual que vai ser o modelo do contator que suporte essa corrente de 14,95 amperes. Então, pegando aqui, ó, numa parte dos dados técnicos, tá? Eu vou ter aqui o funcionamento dos contatores em AC3. O que é o funcionamento AC3? É o funcionamento contínuo do contator, tá? Ele não tem pausa, é como se ele funcionasse 24 horas por dia, a máquina. Então, o AC3 é o mais utilizado, é o que a gente usa em área industrial, geralmente é o AC3, tá? E aqui ele tem um nível de corrente que o contator aguenta. Então, ele tem o primeiro que aguenta 9, o segundo que aguenta 12, o terceiro aguenta 18 e assim por diante. Então, no nosso caso, a gente precisa de um contator que suporte quase 15 amperes. Então, a gente não pode utilizar o que suporta 12, a gente tem que utilizar o próximo. Então, a gente vai utilizar o contator que suporta 18 amperes. Então, o contator, nesse caso da WEG, né, é o contator que suporta 18 amperes. Se vocês quiserem analisar o restante aqui, é bastante interessante, muito completa essas tabelas que vem da WEG, tá? Ele fala pra gente aqui, ó, já dá até pra gente dar uma conferida. Para uma tensão de 220, a potência do motor até 6 cavalos. Nesse nosso exemplo, é um motor de 5 cavalos. Então, já dá pra gente dar meio que uma conferida. Será que esse contator vai realmente suportar? E ele já vem falando aqui outra coisa interessante para o nosso comando. Ele dá a opção da gente escolher quantos contatos abertos e quantos contatos fechados a gente já quer que venha nesse contator. Quando a gente for solicitar para comprar, a gente já tem que falar isso. Então, o que a gente precisa para definir isso? Do nosso diagrama de comando. Vai lá no diagrama de comando, vê quantos contatos que esse contator K1, né, de quantos contatos auxiliares dele a gente precisou. Daí a gente já vem aqui na tabela e consegue o modelo direitinho, né, do contator. E aqui no final a gente tem as referências, né, os modelos do contator. Então, o 18, ó, a gente vai chamar, como tá falando aqui, ó, o início de todos é igual. CWM, que é o modelo do contator, 18. Daí o que vem depois é a quantidade de contatos
abertos e contatos fechados. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho um contato aberto e um contato fechado. Então, como que vai ser a referência do meu contator? CWM18, porque ele suporta até 18 amperes, tracinho 11. O que significa esse 11? Um contato aberto e um contato fechado, ok? Então, eu já vou colocar o modelo aqui do contator, sem esse número de contatos, porque na verdade eu nem lembro quantos contatos que utilizam, né? Até porque se a gente for usar sinaleiro, se a gente for usar sirene, esse número de contatos aumenta. Então eu vou colocar o que é o comum, só para encontrar o contator apropriado para esse valor de corrente. Ele seria o CWM18. Esse é o modelo VEG de contator que a gente vai utilizar. Outra coisa que dá nessas planilhas também, muito interessante pra gente, é a seção dos cabos. Então tem aqui, ó, seção dos cabos. Deixa eu ver se com o zoom vai melhorar. Bom, acho que ficou melhor. A gente tem aqui, ó, seção dos cabos. Então a gente procura nessa linha de seção dos cabos, a gente vai procurar aqui, ó, tem o contator CWM9, 12, 18. Então, os cabos, pra gente fazer uma ligação nesse contator, já tem aqui, ó, 6. Então, a gente vai utilizar um cabo de 6 milímetros. Então, nem era informação aqui, nossa, mas já dá pra gente colocar aqui, tá? Já é mais uma informação que as tabelas passam pra gente. Então, meu circuito de força, eu posso usar os cabinhos de 6 milímetros para fazer a instalação. Vamos ver mais o que tem pra gente nessas tabelas. Ele tem uma tabela só falando aqui a corrente de emprego, né, ó. O contator com aplicação AC3 de 18, ele suporta até 18 amperes, né? E outra coisa legal, que seria aquela coisa de conferir mesmo, né? Eu tenho aqui, ó, os valores de potência do motor. Então, eu tô trabalhando numa tensão de 220. Eu tô trabalhando aqui, ó, na tensão de 220. Vamos ver qual que seria aqui, ó. Eu tenho 9, 12, 18. É a terceira coluna. 9, 12, 18. Então, esse contator ele foi feito para trabalhar em um motor de 4,5 kW ou então um motor de 6 cavalos. Tá? O anterior daria pra gente usar? Não, ó, o anterior aqui ele tá falando pra gente que é pro motor de 4 cavalos. Esse motor que a gente tá utilizando é um motor de 5 cavalos, então teria de ser esse mesmo, tá? Então, mais uma conferida aí de que os nossos cálculos ficaram certos, ok? Próximo passo, a gente identificar qual vai ser o relé. Vocês concordam comigo que por o relé estar em série com o contator, toda a energia que está passando pelo contator está passando pela mesma quantidade no relé? Então, se o relé está recebendo o mesmo valor de corrente, o mesmo valor de tensão, não tem por que o cálculo ser diferente. Ele está em série com o contator, então ele está recebendo tudo que o contator recebe. Então, a corrente que eu vou considerar para o relé é a mesma do cálculo que a gente fez de 14,95 amperes. E se a gente for lá nos catálogos da VEG, a gente vai encontrar uma parte só sobre relés também. Então vamos procurar aqui qual que vai ser o relé que vai nos atender. Eu vou ter que encontrar um relé em que a faixa de ajuste de corrente desse relé encontra os meus 14,95 amperes. Então meus aproximadamente 15 amperes tem que estar dentro dessa faixa. Então, a gente tem aqui, ó, nesse caso, a gente teria um CWM940 de 9 a 15. Mas vocês concordam que estariam, assim, bem rente, bem próximo aos 14,95? Então, procure um que você possa trabalhar com mais folga, porque às vezes essa corrente vai subir meio ampere, 1 ampere, e esse relé já vai ficar desarmando. Tá? Então, eu escolheria o próximo aqui, ó, da planilha. Ele também é um CWM940, só que com uma faixa de ajuste de 11 a 17 amperes.
então seria o mais indicado para o nosso caso. Então, eu vou colocar aqui, ó, de acordo com a WEG, tá? Vocês poderiam escolher outro fabricante, mas de acordo com a WEG, a gente trabalharia com o relé CWM940, com uma faixa de ajuste de 11 a 17 amperes. Então, já tá aqui a informação de qual relé seria utilizado, ok? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o cálculo dos fusíveis. Para o cálculo dos fusíveis, a gente vai ter que levar 3 fatores em consideração. O primeiro fator que a gente vai ter que levar em consideração é com relação à corrente de partida desse motor. Porque, apesar de ser poucos segundos, o fusível ele vai desarmar se ele não estiver bem dimensionado. Então, a gente tem que considerar esse P sobre N. O que a gente vai fazer? Primeiro, calcular a corrente de partida desse motor. Como que eu calculo a corrente de partida desse motor? Eu pego o valor que vem na placa, que é o IP sobre N, e multiplico pela minha corrente nominal. Depois que eu fizer isso, eu vou jogar num gráfico com o tempo de 5 segundos, que é o tempo dessa partida. Então, vamos fazer o cálculo aqui primeiro. IP sobre N desse motor já veio aqui na informação, é 7. Corrente nominal que a gente está utilizando para fechamento 220, 13. Então, 7 vezes 13, eu vou ter uma corrente de partida de 91 amperes. Então, significa que eu tenho que utilizar um fusível para 91 amperes? Obviamente não. A minha corrente nominal é 13. Se eu coloco um fusível de 91, próximo a 91 amperes, ele nunca vai desarmar. Então, eu tenho que pegar esse valor e jogar no meu gráfico, utilizando os meus 5 segundos. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente vai utilizar um gráficozinho que eu tirei do site da Siemens, tá? Eu vou pedir para que depois vocês tirem o gráfico para fazer esse acompanhamento, porque como a letra que está nele é bem pequenininha, às vezes seja um pouco difícil de enxergar, mas vamos tentar aqui, tá? Primeira coisa que a gente fez lá, ó, foi calcular. Então, a gente encontrou uma corrente de 91 amperes e a gente vai cruzar no gráfico com o tempo de 5 segundos. Então, vamos aproximar aqui, ó. Esse gráfico, ele tem essa parte, que é o tempo de fusão, tá? No tempo de fusão, a gente vai procurar aqui os 5 segundos, que é o tempo que a gente utiliza para partida direta. Então, a gente tem aqui, ó, 10 elevado a 0, que dá 1, 2, 4, e do 4 ele já pula por 10. Então, o 5, ele tá aqui, ó, um pouquinho mais acima que o 4. Então, é dali que a gente vai puxar esse tempo de 5. E na parte de baixo, a gente tem o valor da corrente, que é a corrente que a gente calculou de 91 amperes. Então, a gente tem aqui, ó, 10 elevado a 1, então, é 10, 20, 30, 40, 50, 100. A gente vai ter uma corrente de 91 amperes. Então, de 50 até 100, os meus 91 amperes vão estar aproximadamente aqui. Agora, eu vou pegar uma régua e vou juntar essas informações no gráfico. Então, eu vou pegar aqui, posicionar no 91. Vou pegar aqui, lá onde eu marquei o 5. E vou traçar. Onde aconteceu o ponto de encontro? O ponto de encontro aconteceu aqui dentro da... Desculpa, saiu do foco. Dentro da faixa de corrente, a faixa aqui, ó, pintada, de 20 amperes. O meu ponto de encontro aconteceu aqui. Então, por esse cálculo, tá? Pelo gráfico, eu tenho um resultado aqui, primeiro, de 20 amperes. Significa que eu vou utilizar o fusível de 2 amperes? Não, ainda tem 2 passos para confirmar isso. Qual que seria o meu segundo passo? O meu segundo passo é para conferir, tá? Porque pode ser que esse gráfico dê uma corrente de fusível abaixo do que a gente vai poder usar. Então, a gente só pode utilizar esse esquema, se a corrente do fusível
ela for maior ou igual à corrente nominal, que é a corrente de 13 amperes, com o meu fator, com a minha sobra, que eu utilizo de 20%. Então, vezes 1,12. Se eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar 13 vezes 1,2, eu vou encontrar 15,6 amperes. 15,6. Então, 15,6, o outro eu encontrei 20, eu vou utilizar o fusível que eu encontrei maior valor no cálculo. Então, para essa partida, eu vou utilizar um fusível de 20 amperes. E tem mais um dado que eu posso olhar, que dá pra gente dar uma conferida, que é nas tabelas do site da WEG também. De acordo com a tabela, ó, eu tenho aqui uma tabela de relé. Ele fala qual que vai ser o valor máximo de fusível que esse meu relé aguenta. Eu peguei um relé com faixa de ajuste de 11 a 17, então o máximo que ele aguenta é 40. Eu nunca poderia colocar um fusível mais alto que 40. Pelos meus cálculos, o fusível foi menor que 40, então ele vai ser o fusível utilizado. Então, para essa partida direta, a gente encontrou o valor o modelo, né, do contator a ser utilizado. Então, tá aqui o modelo do contator, faltando só a informação de quantos contatos abertos e quantos contatos fechados eu tenho que utilizar. Tenho a informação de qual cabo eu vou utilizar para essa partida direta. Tenho a informação de qual modelo de relé eu devo comprar com a sua faixa de ajuste e tenho a informação de qual fusível utilizar. Então, todos os meus componentes foram dimensionados. Próxima aula, a gente vai falar sobre o cálculo de componentes da partida estrela-triângulo. Dúvidas, comentários, sugestões, podem deixar aí abaixo, eu vou fazer o possível para responder ao máximo, tá? Para responder o mais rápido e para conseguir responder todo mundo. Peço se o vídeo foi de alguma importância, foi de alguma ajuda para vocês, para deixarem um joinha, se possível compartilhar o vídeo e o canal. Muito obrigada!